Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje vamos falar de um fenômeno que marcou a minha infância. Eu ouvi muitas histórias, na verdade, sobre esse acontecimento. Despertou minha curiosidade e decidi investigar sobre o maior desastre natural da história de Moçambique, na minha opinião. Vou apresentar fatos sobre o que aconteceu nesse ano marcante. Mas antes, eu queria pedir humildemente a tua subscrição ao canal Verdades da África. Comenta aí abaixo no caso de não concordar com o que nós vamos apresentar neste vídeo. Por favor, assista até o fim antes de colocar qualquer comentário ou qualquer sugestão. Este é o canal Verdades da África. As cheias em Moçambique aconteceram nos primeiros meses de 2000. Ao longo de fevereiro e março, grandes partes da África registraram chuvas incrivelmente fortes. A inundação logo se espalhou por todo o país e, por causa da chuva implacável, cerca de 800 pessoas perderam a vida neste ano. Os danos foram imensos, com a perda de terras e casas em todo o país. A inundação foi considerada a pior que o país sofreu em 50 anos. Neste vídeo vamos entender como foi esse fenômeno. Mas agora vamos perceber onde e como iniciou isso. Início das cheias. Em outubro e novembro de 1999, fortes chuvas afetaram Moçambique, seguindo-se um período de fortes chuvas em janeiro de 2000. No final de janeiro de 2000, as chuvas fizeram com que os rios Nkomati, Umbeluzi e Limpopo ultrapassassem as suas margens, inundando partes da capital Maputo. No Chokwe, um distrito ao sul de Moçambique, o rio Limpopo atingiu um nível de 6 metros em 24 de janeiro, o dobro do seu nível normal. Algumas áreas receberam chuvas de um ano em apenas 2 semanas. As inundações resultantes foram consideradas as piores a afetar as nações desde 1951. As inundações estavam começando a diminuir no final de fevereiro, quando o ciclone Eline atingiu a costa moçambicana. Ciclone Eline. Eline foi um ciclone tropical de longa duração que atingiu o Porto da Beira no pico de intensidade em 22 de fevereiro de 2000. No final de fevereiro de 2000, a situação foi considerada o pior desastre natural do país em um século. A chuva começou a 8 de fevereiro de 2000, mas não foi só em Moçambique. Outros países também foram afetados, incluindo Suazilândia e Botsuana. No entanto, foi Moçambique o mais atingido. Nos primeiros dias, a capital estava afogando na água, mas a chuva não cessou. Os rios que desciam para os vales estavam cheios de água. No dia 11 de fevereiro, o rio Limpopo transbordou, inundando aldeias por quilômetros ao redor. O Vale do Limpopo sofreu enormes perdas e danos. No espaço de 3 dias, o país experimentou 75% das chuvas do ano inteiro. As pessoas foram forçadas a deixar suas casas e tiveram que subir nos telhados e nas árvores na esperança de serem resgatadas. Mais de 500 mil pessoas foram salvas dessa maneira, pois as águas continuaram a subir. Os primeiros a chegar foram os navios da Marinha. No entanto, à medida que mais e mais pessoas foram afetadas, o governo sul-africano enviou helicópteros. Um fato curioso é que uma mulher foi forçada a dar luz em uma árvore, mas felizmente foi salva pela Força Aérea. Eu cresci a ouvir a história da mulher que deu a luz numa árvore. Até vou fazer questão de trazer este vídeo desta criança, que hoje é uma mulher de quase 23 anos. Vou trazer um documentário a mostrar a história dela, como é que foi. Isso foi incrível. Vale a pena fazer um vídeo sobre este assunto. Cresci a ouvir essa história. Eu até achei que fosse um boato, mas é uma história verídica. Ajuda internacional.
Antes da chegada do ciclone Idai, o governo moçambicano apelou à comunidade internacional por ajuda em resposta às cheias, e os países começaram a prestar socorro. O então presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, pediu ajuda adicional após a greve de Elni, o ciclone, pedindo 65 milhões de dólares para a reconstrução e ajuda de emergência e posteriormente aumentando o pedido para 160 milhões de dólares. Até 17 de março, vários países prometeram cerca de 119 milhões a Moçambique. Em 4 de março, 39,6 toneladas de vários produtos de socorro chegaram ao país, que quase sobrecarregaram o pequeno aeroporto de Maputo. O governo da Holanda doou 2,2 milhões ao país, depois de ter doado anteriormente 871 mil dólares. O governo italiano destinou cerca de 10 milhões de libras, metade dos quais para ajuda imediata e emergência. A Dinamarca disponibilizou cerca de 2,68 milhões de euros. A Suécia enviou 10 milhões de euros, entre outros países que enviaram ajuda para Moçambique nesse momento. Os Médicos Sem Fronteira enviaram uma equipe de 5 pessoas ao Buzi para ajudar os residentes. A Fundação Bill e Melinda Gates enviou cerca de 350 mil para a Caixa de Ajuda. Durante o jubileu de 2000, a maioria das nações ricas adiou o pagamento da dívida para o ano seguinte. Por exemplo, o Reino Unido cancelou a dívida de 150 milhões no final de fevereiro. A Itália cancelou a dívida de Moçambique avaliada em 500 milhões em março. Ação após as doações. O governo moçambicano usou barcos para evacuar residentes em zonas de inundação, estabelecendo 121 acampamentos para evacuados. No entanto, o país tinha uma capacidade limitada para resgates generalizados devido à insuficiência de helicópteros. A África do Sul enviou uma frota de 12 aviões e helicópteros para operações de busca e salvamento, bem como para o lançamento de alimentos. Eles foram auxiliados por 2 helicópteros do Malawi, 6 do Reino Unido e 10 da Alemanha. Em 7 de março, a frota de 29 helicópteros resgatou 14.204 pessoas. As enchentes residuais contribuíram para os surtos de malária, cólera, com infecções por malária em 4 vezes em relação à taxa normal, matando pelo menos 11 pessoas. Áreas no sul de Moçambique também perderam o acesso à água potável, aumentando a desidratação e as doenças. Além disso, o Serviço de Ação contra Minas das Nações Unidas expressou preocupações de que as enchentes mudaram a localização das minas terrestres que sobraram da guerra civil no país. Mais tarde, os remanescentes do ciclone Glória interromperam o trabalho de socorro devido às fortes chuvas. Os moradores começaram a voltar para casa no início de março, depois que as enchentes baixaram. Impacto. No final de fevereiro, as inundações já haviam causado um aumento da malária e da diarreia. As inundações também interromperam o abastecimento de água e cobriram as estradas, com a principal rodovia norte-sul cortada em 3 locais. Áreas extensas foram inundadas, deslocando cerca de 220 mil pessoas e matando cerca de 150 pessoas antes do ataque do ciclone Elni. Os efeitos combinados das inundações anteriores e do ciclone Elni deixaram cerca de 463 mil pessoas desabrigadas, incluindo 46 mil crianças de 5 ou menos anos de idade. No geral, as inundações interiores e Elni causaram cerca de 700 mortes, metade em choque, com danos estimados em cerca de 500 milhões de meticais. Conclusão. No entanto, apesar dos resgates, a resposta do governo e a ajuda internacional demoraram a chegar ao país. Foram quase 3 semanas após o início da inundação que os suprimentos e ferramentas de resgate finalmente chegaram dos países ocidentais. As chuvas continuaram a atingir o país por 5 semanas. O dano foi colossal. As áreas afetadas foram quase totalmente destruídas. As terras agrícolas e as colheitas das quais as aldeias dependiam
dependiam para sobreviver foram submersas nas águas. Muitas famílias ficaram totalmente sem comida ou água limpa, então centenas morreram de fome e mais 40 postos de saúde foram completamente destruídos, incluindo o segundo maior de Moçambique. Os sistemas de irrigação em todo o país foram arruinados, o que foi uma das principais razões para a perda da agricultura. Mais de 100 mil famílias de agricultores perderam seus meios de subsistência, com quase 1.500 quilômetros quadrados de terra quase destruídos. Mas não foram apenas as plantações que foram prejudicadas. 20 mil vacas foram arrastadas pelas águas da enchente ou morreram de doenças logo depois. Depois de passar por uma guerra de 16 anos que terminou em 1992, 8 anos depois, Moçambique passou por um dos piores desastres naturais de sua história. Um evento para se esquecer. Infelizmente, a história de Moçambique não tem muitas coisas boas, mas esse fato já foi superado. E eu trouxe aqui neste vídeo algumas coisas, alguns dados que mostram o que aconteceu no ano 2000. E fico a dever o vídeo da menina que nasceu na árvore. Muito obrigado. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.